tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho trazer um assunto muito importante, é uma patologia obstétrica. A gente veio aí falando das fases do trabalho de parto e tal, coisas que são fisiológicas, mas na gestação também tem coisas que não são fisiológicas, que são patologias que podem acometer a gestante e trazer um risco adicional aí à gestação. A patologia que eu vou falar hoje é algo que a gente viveu recentemente na equipe, então a gente achou que seria bacana a gente trazer essa informação, porque apesar de ter uma incidência pequena na gestação, eventualmente acontece, e aí se aconteceu com você ou com alguém que você conheça, é legal você ter essa informação porque vai ajudar bastante a se tranquilizar, né, e aí conseguir pensar nos próximos passos. Hoje eu vou falar sobre a colestase gravídica. Já ouviu falar? É também conhecido como colestase obstétrica. É uma patologia que acomete o fígado da mulher gestante. É considerada uma insuficiência hepática. É como se o fígado não conseguisse executar suas funções normalmente e aí acontece uma obstrução de algumas vias hepáticas, o que faz acontecer um acúmulo de bilirrubina na corrente sanguínea da mulher gestante. Essa patologia, ela acontece em mais ou menos 1% das gestações, então é uma coisa bem rara. Algumas gestantes têm mais chances de desenvolver essa patologia, ela está associada com altos índices de progesterona, então gestantes que têm gestação gemelar, né, que tem muito mais progesterona ainda, ou alguns fatores até genéticos, né? E como é que a gente desconfia dessa patologia, né, dessa doença? A gestante ela costuma apresentar no terceiro trimestre, algumas mulheres chegam a apresentar antes, mas no geral é no terceiro trimestre, a partir das 30 semanas. E aí a gestante começa a aparecer com prurido, que é uma coceira intensa na palma das mãos e na sola dos pés principalmente. Essa coceira ela pode se estender para outras áreas do corpo, barriga, tronco, costas, nas áreas mais quentes e principalmente à noite, então é uma coceira bem importante que costuma até influenciar no sono da gestante que já é tão prejudicado, né? E aí depois desse primeiro sintoma, que é a coceira, a gestante pode ter alguns outros sintomas, como náusea, enjoo, falta de apetite e icterícia, começar a ficar com a pele amarelada, os olhos amarelados. Por quê? A patologia colestase gravídica, ela faz a gente ter um acúmulo da bilirrubina na corrente sanguínea, mas a grande maioria começa mesmo com prurido e aí só isso já já causa uma preocupação e a gestante vai fazer os exames, que aí a gente vai falar sobre o diagnóstico, e aí ela acaba descobrindo que está com a colestase, né? Como é que se faz o diagnóstico da colestase? Por esse sintoma, né, a gestante começou a aparecer com sintoma de prurido. E aí vale lembrar que não é todo prurido que é colestase, tá, gente? Tem outras coisas no final da gestação que causam prurido, então tem muita gestante que tem uma irritação mesmo na pele que é normal do último trimestre ou até de antes, né, não sendo no último trimestre, e não é colestase. Mas é importante a gente excluir esse diagnóstico se aparecer esse sintoma, né? Então, devido a esse sintoma, a gestante vai procurar um pronto-socorro ou o médico que faz o seu acompanhamento e aí é solicitado alguns exames da função hepática, então exame de TGO, TGP, que são as transaminases, né, que dizem como é que está a função hepática, e de bilirrubina, né, para saber como é que está o nível de bilirrubina, né, no sangue da mulher. Se esses exames estiverem alterados, aí é fechado o diagnóstico da colestase. E como é que a gente trata a colestase? A colestase, ela é tratada com uma medicação, é uma medicação de escolha que a gente conhece como Ursacol, é um nome bem difícil, ácido urso, tá aqui embaixo, difícil de falar, mas essa medicação ela é tomada em torno de 2 a 3 vezes ao dia e aí isso vai sendo dosado de acordo com os sintomas. E no geral a gente tem que ter melhora do sintoma do prurido, da coceira, logo nos primeiros dias após o início, e melhora também nos níveis de TGO, TGP e de bilirrubina nos exames da gestante, tá?
Então, com essa medicação em uso e às vezes junto também com algum anti-histamínico, que é um antialérgico para tirar o sintoma, né, que é o principal incômodo aí da gestante, a gente tem uma regressão dos sintomas e consegue ir controlando a doença até o parto. E quando o parto tem que acontecer? Existem algumas evidências de que o ideal é a gente não chegar realmente às 40 semanas de gestação. Assim que é diagnosticada a colestase, essa gestante ela fica em acompanhamento constante, vai repetir esse exame periodicamente, isso assim a cada 3 dias, 4 dias no máximo, para a gente ir acompanhando como é que ficam esses exames. E aí, se tiver tudo bem controlado com a medicação e o sintoma dela também tiver melhorado bastante, a gente consegue provavelmente aguardar até 38 semanas, mais ou menos, que é a média que se consegue aguardar com a doença. Quando a medicação não está sendo suficiente, a gente pode indicar a indução do parto antes de 38 semanas e até antes de 37. Em alguns casos, quando a doença está muito avançada e com a medicação não está regredindo, pode ser indicada a resolução da gestação, a indução do parto até com menos de 37 semanas, entre 35 e 36 semanas. Por quê? Qual é o risco da colestase? O risco da colestase para a mãe, principalmente, é aumento de chance de hemorragia pós-parto, porque por conta de absorção de vitamina K, a gente tem uma alteração de fatores de coagulação e a mulher pode ter aumento de sangramento pós-parto. E para o bebê tem 3 principais complicações. A primeira delas é o parto prematuro, até mesmo por conta das induções, porque se a gente vai induzir esse parto antes do tempo, esse bebê pode ser prematuro, pode não ser o tempo dele. A gente tem um aumento da chance de desconforto respiratório no bebê, porque a bilirrubina, como a gestante tem esse aumento da bilirrubina na corrente sanguínea, a bilirrubina ela ultrapassa a barreira transplacentária e ela chega no bebê e ela pode impregnar também os pulmões do bebê. E aí esse bebê ele pode ter mais chance de desconforto respiratório. Além do que, pelo simples fato desse bebê ser retirado antes da hora, ser induzido o parto antes da hora, ele também tem mais chance de ter desconforto respiratório, Então, tanto pela patologia quanto pelo parto prematuro, porque mesmo que seja após 37 semanas, se não era a hora daquele bebê, ele era um parto prematuro, E também tem um risco de óbito fetal intraútero. Então, é uma patologia grave, a gente precisa de um acompanhamento bem criterioso, A gente conversa bastante com o casal sobre os riscos e aí a gente vai levar a gestação até quando seja possível, aí de acordo com os efeitos da medicação, se a patologia está controlada ou não. A gente explica para o casal como fazer o acompanhamento também do bebê, Então não são feitos só exames da mãe, nas últimas semanas, mas a gente faz também perfil biofísico fetal para ir acompanhando como é que esse bebê está lidando também, se ele está com a sua vitalidade preservada, cardiotocografia também de tempos em tempos, e aí a gente vai acompanhando se está tudo ok com o bebê também para continuar esperando a nossa indução quando está programada. Essa semana a gente teve um caso de colestase, foi um casal muito querido e aí por isso a gente quis trazer e a gente conversou com eles acharam super importante porque foi algo muito assustador, quando apareceu, de repente com 35 semanas, essa coceira e aí todo o diagnóstico. E era um casal que tinha um planejamento de um parto domiciliar, Então eles estavam com a gente desde o início da gestação, um casal super empoderado, super antenado, estavam aí se programando super para um parto domiciliar e aí de repente surge a colestase no 3º trimestre e aí tem toda uma mudança de planos. Então foi para eles bem desafiador, Toda essa mudança, lidar com essa novidade que fez mudar o local de parto, que fez com que esse parto fosse induzido e não fosse mais um parto natural. Então eles precisaram ressignificar muita coisa, mas entenderam que realmente era o mais saudável, necessário para a condição que se apresentava. Então ela descobriu a colestase com 35 semanas, a gente conseguiu manter monitorando até 37 semanas. É interessante que essa mulher ela já teve uma alteração hepática em outra época da vida, fora da gestação, então a gente sabe que ela tinha um fator de risco e aí ela acabou desenvolvendo agora na gestação também. Ela fez uso da medicação, teve uma pequena melhora nos sintomas,
mas num segundo exame alguns padrões pioraram um pouquinho, então a gente achou que seria realmente indicado a indução com 37 semanas. A gente conseguiu fazer essa indução com 37 semanas, mas antes disso a gente começou com métodos naturais de estímulo ao trabalho de parto também, com acupuntura, com homeopatia, com exercícios, e aí ela não entrou em trabalho de parto espontâneo, até porque era muito cedo, né? A gente realmente esperava que não funcionasse as nossas induções naturais. A gente ainda tentou um balão, né? Que é uma indução que a gente coloca um balão no colo do útero, e aí para ver se esse balão faz um estímulo local no colo do útero para esse trabalho de parto engrenar. Não foi suficiente e aí foi feita uma indução medicamentosa no hospital. E foi uma indução bem sucedida. A Raul nasceu no parto de cócoras, super bonito, assim, super emocionante. Tem fotos lindas, depois a gente vai pedir para eles, se eles deixam a gente compartilhar também. E é isso, espero que vocês tenham curtido a informação. Qualquer dúvida deixem aqui pra gente, que a gente vai respondendo as perguntas também nas próximas postagens. E se tiverem uma amiga com esses sintomas ou se passarem por isso, lembrem-se que precisa de uma atenção especial. Um beijo, obrigada, até mais!